Voltei trazendo mais um review de um filme de terror nesse Monkey Madness 2021. Durante o mês de outubro, todos os dias a análise de um filme de terror diferente. E no dia de hoje eu vou estar analisando o 19º filme que eu assisti esse mês, né? O nome original é From Dusk Till Dawn. Aqui no Brasil ficou mais conhecido como Um Drink no Inferno. Bem, talvez eu me refira com um nome, talvez eu me refira com outro, sabe? Eu particularmente não me incomodo com o título original, From Dusk Till Dawn. Pra quem não sabe, From Dusk Till Dawn quer dizer assim, do anoitecer até o amanhecer, sabe? Ou, se vocês preferirem, a madrugada inteira, sabe? Algo nesse tipo, nesse contexto, né? Mas, né, por tanto ter ouvido esse nome Um Drink no Inferno, que é a versão não só traduzida, mas adaptada do título desse filme, eu particularmente peguei e me acostumei, sabe? Geralmente quando eu penso nesse filme, o nome que vem na minha cabeça é Um Drink no Inferno, apesar de eu, hoje em dia já saber muito bem que esse não é o nome, né, original dessa obra. Então vamos lá, vamos falar desse filme daí. Ele é um filme de 1996, né? Foi lançado 3 anos depois que eu nasci. E ele é um filme bem famoso, dá pra dizer que, né, no dia de hoje, todo mundo deve ter ouvido falar desse nome pelo menos, embora nem todo mundo tenha assistido o filme, né. Ele é um filme de horror e também é um filme de ação, e ainda por cima tem uma questão assim, específica, não dá pra chamar de spoiler hoje em dia, né, mas ele é um filme que ele junta essas duas coisas de uma maneira que, tipo, é realmente pra gerar aquela quebra de expectativa, sabe? Praticamente, assim, esse filme tem 1h40, mais ou menos, a gente assiste, assim, quase que 1 hora dele, sabe? É bem ali quando tá chegando na marca de 50 minutos, quando tá alcançando a metade do filme mesmo, rola uma transição de um filme que inicialmente parecia um filme sério de sequestro e como posso dizer assim, assalto e confronto entre marginais e a polícia, que era assim que o filme estava se apresentando, sabe? Ali na marca dos 50 minutos ele te fala assim, bem, esse filme tem vampiros, esse filme tem um pouco de comédia nas cenas de ação dele, embora ele não seja um filme assim, necessariamente no pique horror e comédia, que nem é um filme estilo Evil Dead, mas embora eu acredite que tem sim alguma semelhança, sabe, entre esses dois filmes, né? E os dois protagonistas desse filme são dois atores bem famosos, né? Um deles é o George Clooney, ele interpreta o personagem Seth, né? E ele é irmão de um cara que no filme se chama Rich, é interpretado pelo o Quentin Tarantino, né? Que nesse filme ele tá trabalhando como um ator, que geralmente a gente vê ele como diretor, né? E tal. Enfim, então é um filme que eu já conhecia na minha infância, na minha adolescência, mas eu particularmente não tinha muitas memórias sobre ele, sabe? Se eu já tinha assistido ele, não é como se ele tivesse ficado gravado na minha memória. Porém, ainda assim, depois que eu me tornei adulto, eu fui atrás dele, eu conferi já. Eu acho que eu já tinha visto pelo menos umas 2 vezes antes de assistir ele para fazer essa análise, e agora que eu assisti de novo, eu posso dizer assim que tá rapidamente se tornando um dos meus filmes favoritos, sabe? É um filme que eu já vi tantas vezes, mas ainda assim eu posso dizer que do momento que eu boto ele para rodar até o momento que termina, ele me entretém do começo ao fim. Eu acho que as atuações são muito boas, eu acho que os personagens são memoráveis, o que é um bagulho meio difícil para filmes de terror, sabe? O roteiro é muito bem feito, sabe? E, né, e para quem não se importa com a mudança drástica de ritmo que ele tem lá na metade, com certeza eu posso recomendar e dizer que tu vai se divertir. Se tu nunca viu esse filme, vai lá atrás, confere, assiste. E mesmo assim, já que tu já tá aqui até agora, escuta esse programa até o final, ouve toda a minha opinião, fica por dentro dos spoilers todos, porque depois, mesmo depois de ter ouvido tudo que eu falei, esse filme ainda é legal de assistir, entendeu? Porque é legal ver a execução, é legal ver o jeito que é conduzido e também a performance dos atores, sabe? Realmente é um filme que falar a respeito dele é muito legal e é muito fácil porque tem coisas boas pra falar, né? Mas assistir, com certeza, é a melhor experiência que tu pode ter, né? E daí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar antes de partir para aquela parte que eu vou falando cena por cena e comentando especificamente todas as razões que me fazem gostar ou não desse filme, né? E esse aqui, já como eu já falei, é um filme que eu gosto bastante, sabe? Na verdade, nem abri ainda aqui meu arquivo, então por isso que agora eu vou ter que ficar enchendo um pouco de linguiça. Então eu vou aproveitar para falar então sobre essa questão dessa junção de gêneros. Uma coisa que eu sei a respeito desse filme é que quando ele foi para os cinemas norte-americanos, ele causou muito rebuliço. Ele foi um filme que ele foi mal recebido por muita gente que foi assistir ele, justamente porque eles não avisavam que ia ter essa junção de dois gêneros aparentemente tão distintos, sabe? Muita gente, quando chegava a cena que apareciam os monstros, os vampiros e a história se despirocava por completo, muita gente saía do cinema, porque eles
achava que eles estavam indo lá pra assistir um filme sério com o George Clooney e o Quentin Tarantino, e quando eles viam começar a rolar aqui esses efeitos especiais práticos misturados com CGI, e claramente o filme tornar assim, se tornar uma homenagem para filmes que foram lançados nos anos 80 e 70 com um monte de violência gratuita, com monstros assim do inferno, sabe? Dá pra ver que muita gente se incomodava, entendeu? Gente que não é que nem eu, que não recebe tão bem essa história, mas é claro que, né, eu entendo que com certeza essa gente tinha uma experiência muito diferente do que outras pessoas têm, né? Hoje em dia, que nem eu falei, é um filme sendo já tão antigo, meio que todo mundo já sabe do que ele se trata, e quem não sabe vai pesquisar e descobre. Mas naquela época, quando não existia nem a internet, e tu simplesmente estava vendo um pôster ou um trailer desse filme na televisão, e tu ia assistir ele quando via do nada mais de. Quando o filme tava quase alcançando a marca de 1 hora, começa a aparecer vampiro e tu fica, o quê? Como assim é uma história de vampiro? Mas vamos lá, vamos começar então, né? Porque eu realmente acho que esse filme ele é bom nas duas partes, sabe? Eu acho que ele é um grande filme de ação e depois ele é um baita filme de terror, não por ser muito assustador, mas por causa das cenas de ação que ele nos dá, que são de qualidade, sabe? Um entretenimento puro mesmo. Então eu posso dizer que eu gosto das duas metades desse filme, sabe? De maneiras bem diferentes, mas em níveis iguais, né? Então vamos começar agora. A primeira cena do filme é uma cena que eu considero excelente, sabe? Que se passa assim no mercado na beira de uma estrada. Tu vê que chega um patrulheiro do Texas, sabe? Ele sai de dentro assim do veículo policial dele, entra ali dentro desse mercadinho que fica na beira da estrada e rola um diálogo interessante entre ele e o atendente do mercado, sabe? Eu digo interessante porque é bem escrito os comentários que eles fazem, entendeu? Parece que ambos os personagens já têm uma personalidade bem definida, né? Os atores sabiam muito bem como que eles deveriam se portar para estar criando esses papéis, então realmente eu acho que é um filme que já começa assim muito bom logo de cara, sabe? E tipo, como se já não tivesse interessante o suficiente essa cena, sabe? Tu vê que eles estão conversando a respeito de dois irmãos criminosos que acabaram, que mataram uma série de policiais, entendeu? Se não me engano, eles já estão com 7 vítimas, 3 patrulheiros, 3 policiais e mais um civil, né? Então já estão comentando a respeito desses caras. Então, o patrulheiro pede para utilizar o banheiro do mercado e quando vê assim, surge, né, o George Clooney e o Quentin Tarantino, eles estavam dentro desse mercado já inclusive com duas mulheres rendidas e eles apontaram para o atendente e falaram, olha só, se eu ver que tu tá nos entregando para esse policial, a gente mata todo mundo aqui, a gente mata essas gurias, a gente mata tu, a gente mata esse policial, mata a porra toda, então olha só, despista esse cara, manda ele embora daqui, que daí a gente vai pegar e a gente vai se largar e ninguém tem que morrer, né? E daí, tipo, quando vê o policial volta do banheiro, e daí ele troca mais uma meia dúzia de conversa, assim, com esse cara atendente, e daí do nada, assim, num momento, assim, de surpreender todo mundo que nunca assistiu esse filme, né, o Quentin Tarantino já pega e estoura a cabeça do policial, sabe? E daí até o George Clooney, né, o personagem de George Clooney, o Seth, ele chega assim, Richie, o que que tu fez? Por que que tu atirou nele? Ele fala, o cara tava fazendo sinal pro policial. E o maluco começa a gritar, não, cara, eu não tava fazendo sinal, para de mentir, que não sei o que lá. Aí quando vê assim, o Richie, que é o personagem do Tarantino, baleia esse cara também, sabe? Atira nesse atendente. E o Seth fala, mano, para com isso, o que que tu tá fazendo? Vai atirar em todo mundo agora, não é assim que funciona esse negócio. Tu dá pra ver que o próprio irmão, né? O próprio personagem de George Clooney não recebe bem essa violência desse irmão dele que tá atirando em todo mundo troco de nada, sabe? E a cena não acaba aí porque esse cara que eles balearam não morreu, então ele puxa um revólver também e ele atira nesses irmãos, que o sobrenome deles é Gecko, né? Então quando eu falar irmãos Gecko, vocês já sabem do que eu tô falando. Daí ele atira na mão assim, do personagem do Quentin Tarantino, dá pra ver que a mão dele fica com uma perfuração mesmo da bala, sabe? E daí depois eles acabam assim, matando esse cara, trocam um tiro com eles, fazem pegar fogo em todo o estabelecimento, sabe? E na hora que eles estão saindo do mercado, até tá o George Clooney falando assim, o Seth falando assim, cara, eu te falei que era pra gente manter as coisas quietas e sabe o que não é quieto? É sequestrar as pessoas, é matar policial, é matar atendente, é explodir mercado, sabe? Nada disso, nada disso é se manter em sigilo, né? Aí eles entram dentro do automóvel, começam a tocar a música tema do filme, o que pra mim é fantástico, né? Todo filme deveria ter uma música tema, filmes que não têm uma música tema são filmes imbecis, né? E depois, enquanto tá tocando essa música maravilhosa, aparece o título do filme, né? A gente vê que esses irmãos estão viajando, sabe-se lá pra onde, e inclusive eles nos mostram, assim, como se fosse uma visão de raio-x, que tem uma mulher presa, né, sendo levada por eles dentro do porta-malas do carro. Então, obviamente que esses caras são bandidos, eles são criminosos, eles mataram policiais civis e sequestraram pessoas, então é claro que eles não são heróis, né, por assim dizer.
embora eles vão ser os protagonistas do nosso filme, né? Aí eles chegam até um daqueles motel de beira de estrada, sabe? Quando eu digo motel, é o motel norte-americano, que não é o nosso motel, né? Se é que vocês me entendem. Eles alugam um quarto e levam essa mulher sequestrada para dentro dele, né? Aí, o... depois que eles falam alguma coisa a respeito, assim, pra ela, pra manter ela calada e ficar quietinha, o próprio, tipo, isso daqui que eu tô falando meio que tá minimizando a qualidade dessa cena, sabe? Pode ter certeza que esse filme, eu acho que 100% dos diálogos são interessantes, sabe? Tipo, a performance do Tarantino pro personagem que ele tinha que interpretar, que era um cara meio, assim, perturbado das ideias, né? Entre os dois irmãos, ele com certeza é o mais calado e o mais maluco e o mais perturbado, e logo mais, quem nunca viu esse filme e tá ouvindo esse programa vai concordar comigo, através das coisas que eu vou te falar. Só que o personagem do George Clooney, então, ele realmente, assim, sabe, é incrível. Tipo, o George Clooney é um ator tão bonito e tão famoso por fazer os personagens românticos dele, mas é incrível como ele tá muito confortável nesse papel de que ele é um tremendo marginal, um tremendo, assim, um verdadeiro bandido, sabe? Ele realmente, o jeito que ele fala, né, o jeito que ele se porta, o jeito que ele interage com os outros seres humanos, sabe? Esse filme aqui, ele é um verdadeiro badass e tal. A performance dele tá muito legal. Todos os momentos que ele tá em cena, ele chama a atenção e tu fica, sabe, obcecado e magnetizado pela fala dele, né, pela performance dele. Enfim, aí depois que o Seth vai lá e fala pra mulher todas as coisas que ela tem que seguir, que ela tem que ficar quietinha, não encher o saco, que daí não vão matar ela, sabe? Ele sai ali do, do pra pegar a mala de dinheiro que tava dentro do carro, entendeu? Que basicamente a gente ainda não sabia de onde que tinha vindo assim essa mala de dinheiro, o que que eles estavam fazendo, por que que eles tinham baleado policiais, né? E daí, voltando pra dentro do quarto de motel, o Seth tem um breve desentendimento assim, com o Rich, entendeu? Eles batem uma boca, dá pra te ver assim que o Seth é o irmão mais velho e ele tenta controlar o Rich, que é o irmão mais novo dele, né? E daí, enfim, depois que teve. Era nesse momento agora que na verdade ele ia coagir a Glória, que é o nome dessa mulher que foi sequestrada, né? Aí o Seth diz que vai sair pra resolver alguma coisa referente a um ponto de encontro que eles vão ter lá no México, sabe? Que basicamente é onde eles querem escapar agora, é pro México, né? Aí o Rich fica sozinho com a Glória, né? E a gente já imagina que vai rolar alguma merda, porque esse cara é, obviamente, bem mais perturbado que o irmão dele, né? Primeiro ele convida a mulher pra sentar na cama, ele fala, Saturno, quer vir aqui assistir a televisão comigo no quarto, né? Aí quando ele insiste, a mulher meio que. A gente imagina que ela vai obedecer pro ver que o cara é meio doidão e não vai ficar contrariando um maluco armado, né? Que ela já sabe que mataram outras pessoas, né? A gente daí vê uma cena de outros personagens que logo mais vão fazer parte desse filme, sabe? É um pai e dois filhos. A gente fica descobrindo um pouco a respeito das vidas deles, da viagem que eles estão fazendo, sabe? Eles estão ali bem perto de onde tá esses irmãos daí, os irmãos Gecko, então tu já imagina que os caminhos deles vão se cruzar, né? E esse velho aí, que ele tá com a filha dele e o filho dele, esse velho, a gente entende que ele é um ex-pastor, sabe? Então ele fala que ele não, ele ainda acredita em Deus, mas que ele não ama mais Deus como antes, e tu entende que isso tem a ver com o fato de que a mulher dele morreu num acidente, sofreu muito antes de morrer e tal, então ele não, ele tá abandonando a vida de pastor porque ele não tem mais o mesmo amor por Cristo e Deus que ele já teve, né? Daí a gente vê uma reportagem na televisão falando a respeito do caso dos irmãos Gecko. É através dessa reportagem, que aparentemente quem estava assistindo era o Rich, que a gente fica sabendo melhor o que aconteceu, sabe? O personagem do George Clooney, o Seth, ele tinha ficado preso desde, se não me engano, é 87 ou 88 que eles falam, sabe? Ou 91, agora não me lembro, realmente me perdi nesse momento, sabe? Eu sei que tem uma data que ele tava falaram que ele, né, ele era um assaltante de banco e ele foi preso. E agora ele tinha feito ele tinha escapado da prisão nesse dia daí, inclusive, graças ao irmão dele, que deu uma fuga que foi violenta, que eles acabaram baleando policiais, depois levando pessoas sequestradas, tipo essa mulher daí e tal, né? Então eles estavam no andamento disso daí, né? Inclusive no final, assim, da entrevista, a mulher até pergunta se a gente podia esperar que essa perseguição tivesse um caráter um pouco mais pessoal, já que esses, né, criminosos tinham assassinado membros da polícia e tudo mais, né? Daí até o representante da polícia que estava dando a entrevista, ele fala, você pode ter certeza que sim, né? Então o filme, ele até esse momento, ele tá fazendo um ótimo trabalho em enganar a audiência de que ele seria um filme sobre realmente esse crime e sobre os policiais caçando ele, sabe? Nesse pique de querer vingança. Então, com certeza, tu tá super acreditando que o filme vai ser sobre isso, sabe? Não tem nada que denuncie que vai ser uma história de vampiro até quando já é tarde demais, digamos assim, né? Enfim, aí o Seth volta pro quarto do hotel, ele disse que ele já discutiu
a respeito da fuga deles, já negociou com o cara que vai encontrar eles lá no México e já tá tudo combinado, já sabe quem é que vai proteger eles e evitar que a polícia pegue eles, tá tudo no esquema, né? Quanto que ele vai ter que pagar pra isso acontecer, né? Quanto que os caras vão levar da grana que eles têm, né? E daí ele pega, ele vê que ele pergunta assim, ele tá dando um lanche pro irmão dele, sabe? Tipo um McDonald's, e ele tá comendo outro, ele fala, cadê a mulher? O irmão dele fala assim, que mulher? Daí, tipo, só pra ele ter falado isso, né? É evidente que já rolou uma merda, né? O Seth já logo nota, ele abre a porta do quarto, onde a mulher e o Tarantino tinha ficado assistindo televisão, né? Tarantino não, o Richie, né? E daí ele encontra o cadáver da Glória. A gente não consegue enxergar muito bem porque essa cena é mostrada através de flashes, sabe? Tipo, ela vai, mostra a cena do crime e depois mostra a cara do personagem do George Clooney, né? O Seth. E o Seth tá falando assim, porra, qual é o teu problema, Rich? Sério, o que tá de errado contigo, cara? Dele assim, não foi nada, foi culpa da mulher. Daí ele chega assim e ele confronta o irmão dele a respeito daquilo lá real, sabe? Dá pra ver que esse daí é uma cena que eles fizeram questão pra nos mostrar que eles são espécies diferentes de criminosos, digamos assim. É porque é praticamente isso que o Seth fala, sabe? Ele agarra o irmão dele, gruda ele na parede e ele fala, olha só, eu não sei o que tem na tua cabeça, que tipo de perturbação que tu tem, mas eu sou um assaltante profissional. Eu não mato gente que eu não preciso e eu com certeza não estupro mulheres, entendeu? Então dá pra gente imaginar que esse irmão dele, o Rich, é mais um psicopata do que o Seth, digamos assim. Sabe? O Seth é aquele cara que ele comete crimes pensando nos benefícios, pensando no que ele quer. Já o Rich meio que não, ele tem os desejos dele particular que tem a ver com as perversões dentro dele, sabe? Então, ele mesmo fala assim, ó, se a gente vai continuar essa nossa dupla aqui e tal, tu vai fazer as coisas do meu jeito e, né, e vai ser assim, assim, assado. Né? Então ele dá uma prensa no irmão dele, assim, tal, pra pelo menos a gente consegue gerar um pouco mais de simpatia por ele, né? Apesar de ser dois criminosos, dois bandidos, digamos assim, né? Um deles, pelo menos, não é um estuprador maníaco que nem o outro. Então já é melhor que o outro, né? Enfim, e daí a gente vê que a família do velho tá chegando naquele mesmo motel, né? E daí quando ele tá chegando e eles viajam naqueles trailer tu pode usar como casa, sabe? Quando eles estão chegando para estacionar, o Seth ele passa bem em frente ao veículo e o velho quase atropela ele. O velho para, dá pra ver que o Seth fica parado na frente do veículo tomando uma cerveja. E daí até o filho do velho fala, por qual é desse cara, né? Por que, que ele não sai na frente do carro? Dele eu não sei, né? E daí a próxima cena que a gente vê já é os geckos invadindo o quarto da família, sabe? O primeiro Rich bate na porta e depois que o velho abre a porta, o Seth já chega rendendo ele com uma arma. E daí eles entram lá, né, e eles falam, olha só, sem graça, sem piadas, a gente vai querer levar o veículo de vocês. Né, e o velho, a chave tá ali, pode levar. Ele falou, não vou só levar, vocês vão com a gente porque a gente quer isso. Eles já chegam ameaçando, entendeu? Eu tô falando aqui de uma maneira menos ameaçadora, mas eles chegam metendo a arma na cara do velho, da família do velho, sabe? É realmente bem atuado, é convincente, tipo, os argumentos, sabe? É um filme bem planejado, bem bolado, ele se esforça. Enquanto ele tá querendo parecer um filme de crime, ele se esforça pra tu levar super a sério tudo o que tá acontecendo, e na minha opinião, ele consegue ser levado a sério, sabe? Apesar de um pouco assim, como posso dizer assim, ah, muito tudo ser um pouco assim, os personagens serem um pouco arrogantes demais, egocêntricos demais, não só egocêntrico, mas como é que é mesmo aquele termo exato que eu tô buscando? Excêntricos demais, sabe? Todo mundo tem um comportamento, todo mundo não, né? Mas alguns personagens da história, eles são grandes demais para te convencer de que eles são humanos quaisquer, né? Como, por exemplo, o próprio personagem do George Clooney, né? Mas ainda assim, isso daí é o tipo de coisa que só melhora a experiência em vez de tornar ela mais tediosa, digamos assim, né? Enfim, aí no final das contas, o Jacob, que é o nome do velho, que a gente acaba descobrindo nessa cena, e os dois filhos dele, que a menina se chama Kate e o rapaz se chama Scott, eles são, né, levados sequestrados e os Gecko roubam o veículo deles, né. Aí na estrada, o Seth faz algumas perguntas pessoais ao velho, né, a gente descobre mais a respeito do acidente que a mulher dele morreu, né, aí nessa cena que a gente descobre o nome dos filhos dele, e também ele faz algumas perguntas a respeito do passado religioso do velho, né. Chega um momento que o velho não quer mais responder e fala assim, meu, eu tô fazendo, é melhor tu ficar comigo de boa, porque, tipo, vocês estão fodidos aqui e tal, entendeu? Se tu não fazer nada de engraçado, não quiser se meter comigo, não tentar escapar, não tentar me entregar, não vou matar tu, não vou matar teus filhos. Dele, mas como é que eu posso acreditar em ti? Ele fala assim, cara, tu não tem opção, eu tô armado, e se tu não quiser que o meu irmão faça coisas com a tua filha, é melhor tu ficar bem quieto, né? Ele fala assim, tu já viu o jeito que ele olha pra ela, né? Daí ele falou bem assim, já, você não gostou, né? Daí ele falou, não, eu sei que não. Então ele sabe que o irmão dele é pervertido, mas não é como se ele apoiasse essas maluquices do irmão dele, né? A gente vê assim algumas cenas do Rich desejando a Kate, tipo, porque enquanto
o velho tá dirigindo essa van, né? Essa van, esse trailer, e o Seth tá do lado dele. O Rich tava na parte de trás, né, com uma arma apontada para os dois filhos do velho, né? E a gente vê uma cena assim que dá pra ver que claramente o personagem do Quentin Tarantino tá olhando para as partes do corpo da menina que estão expostas, né? Calcanhar, pescoço, tipo qualquer pedaço de pele já serve, né? E também eu esqueci de comentar que na cena que eles estavam lá sequestrando a família do velho, também tem um trecho que é claramente uma alucinação do Rich, só pra deixar mais claro pra nós todos que ele é um tremendo de um maníaco, porque, tipo, tem uma hora que a guria olha pra ele e fala assim, você poderia chupar a minha buceta, sabe? Tu podia me lamber, né? Eu não sei como é que fala, assim, como é que tá no português, porque eu vi em inglês, né, legendado e tal, né? Mas ela fala, realmente fala isso, né? Se o cara poderia chupar a buceta dela. E tu, obviamente, tu entende que ela realmente não ia dizer aquilo lá, né? Ela não ia pegar e falar isso pra um cara que tá sequestrando a família dela. É claro que é um delírio do cara que ele deve ficar acreditando nessas coisas que justificam os comportamentos que ele tem, tipo de estupro, né? Então, maníaco, né? Completo de um doido. Enfim, e daí rola uma cena tensa na fronteira pro México, né? Nesse momento daí eles já estão alcançando o México, né? Estão na fronteira, inclusive, né? E daí o, o Seth fala assim pro velho, olha só, fala ali pro cara que tá tu viajando com teus filhos só, eu vou me esconder ali, eu e o Rich vamos se esconder ali no banheiro. Se tu tentar algo engraçado, a gente mata a tua filha, né? Porque eles levam a filha do cara junto com eles pro banheiro, né? Que se a gente vê que tu nos entregou, a tua filha vai morrer, então, né? Acho bom tu pegar e fazer exatamente o que a gente tá te dizendo. Aí quando fica só o velho e o filho dele ali na frente, o filho dele fala, a gente tem que entregar esses caras, que não sei o que lá. Daí ele fala, não, eles vão fazer merda pra tua irmã, tu tem que obedecer ao teu pai, né? Aí o velho tenta mentir, sabe? Só que daí rola um barulho lá no banheiro, inclusive por culpa do Rich, porque o Rich resolve começar a buscar satisfação com o irmão dele, sabe? Ele fala bem assim, não gostei do jeito que tá me tratando, por causa que o Seth chama ele de freaking nut, sabe? Que isso daí quer dizer que ele é um maluco doidão, retardado, sabe? Basicamente isso. Ele fala a respeito da sanidade mental do Rich, o Rich começa a encrencar com ele, e daí no meio dessa discussão deles rola um barulho lá nos fundos e o cara fala assim: eu vou abrir ali pra ver o que tá acontecendo, né? Ele chega a inspecionar a van, só que como a menina tava no banheiro e ela ficou, tipo assim, sentada como se estivesse utilizando o vaso, o cara da fronteira abre assim a cortina, vê que ela tá ali usando o vaso e fecha. E os outros caras estavam escondidos fora do visão dele, né? E daí, moral da história é que, né, no final das contas, não, eles não foram descobertos, eles conseguiram atravessar a travessia, sabe? Efetuar a travessia, melhor dizendo. E, tipo, desse momento em diante que eles chegaram no México, dá pra ver que a tensão do filme diminui drasticamente, sabe? Tipo, notavelmente. Até essa cena daí e tal, era tudo muito tenso, porque tu realmente não sabia, tipo, considerando que eles não demoraram nem um pouco pra mostrar que esses caras são capazes de matar a gente, tipo, logo na primeira cena do filme, eles matam lá os caras lá do estabelecimento, do mercado, e como é que é mesmo? O patrulheiro, né? No jornal eles falam que eles já mataram vários policiais. E depois disso a gente não vê a cena que o Rich mata a mulher que deixou sequestrado, mas a gente sabe muito bem que o Rich matou ela, sabe? Então, o filme deixa bem claro que esses malucos podem matar a gente a qualquer momento. Então, tu realmente imaginava que o velho ou os filhos dele podiam morrer a qualquer hora, sabe? Mas depois que efetua a travessia assim e tal, dá pra ver que já rola aquela tradicional, assim, mudança dos padrões de cores, sabe? Dá pra ver que eles já colocam uns filtros pra mostrar que estamos no México, aquele filtro alaranjado, né? Tradicional de cenas que se desenrolam no México e tal, né? E o Seth fala assim pro velho, olha só, agora tá tudo tranquilo, a gente já tá aqui no México, então já tá tudo mais tranquilo pra gente. Olha só, tu vai nos levar até um bar, que o nome do bar é Titty Twister, sabe? Isso quer dizer assim, furacão de tetas, sabe? É realmente sobre uma piada com relação assim a fazer a girar as tetas, sabe? Então o nome do bar é esse, Titty Twister, sabe? Furacão das tetas. Então, né, tu vai me deixar nesse bar daí, a gente vai ficar lá até amanhecer, porque eu vou me encontrar com o meu contato quando o sol estiver raiando, né? E daí, na hora de depois que eu for largar lá com o meu dinheiro, vocês estão liberados, vocês vão embora, não vou fazer mal para nenhum de vocês. Então, olha só, até o final dessa madrugada vocês vão estar aqui sobre minha custódia e se vocês não tentarem nada de errado, a gente vai se dar muito bem até amanhecer, né? Daí dá pra ver que o velho, né, ele
prefere aceitar todas essas coisas de bom grado do que arrumar encrenca, né? E daí eles seguem rapidamente, a gente chega até esse Titty Twister, sabe? E dá pra ver que tá escrito assim na parte de baixo do. Tipo, o nome do bar é esse, Titty Twister, e embaixo tem um letreiro que tá escrito Open Dusk Till Dawn, né? Que é uma referência ao nome do filme. O que que isso quer dizer? Aberto do anoitecer até o amanhecer, né? Basicamente dizendo que fica aberto a madrugada inteira, né? Então é esse bar daí que seria a razão pelo qual o título do filme é esse, sabe? Porque é aí onde vai acontecer as tretas inteiras, é aí onde vai deixar de ser um filme de ação sério, de uma família sendo sequestrada por dois marginais que estão roubaram o dinheiro de um banco, né? E se transformar daí numa loucura com vampiros bizarros, né? Enfim, quando eles estão chegando assim, né? Agora prepara-se, né? Pra quem não conhece esse filme, sabe que daqui em diante vai tudo ficar mais doido. Não é questão de realmente de assustador, mas é questão assim, dos conceitos que esse filme vai trabalhar, sabe? Pra começar, quando eles estão chegando nesse bar, tipo, a própria ambientação do bar, o bar chama muita atenção e aos arredores, as pessoas, os elementos que vão chegar nesse bar, sabe? Tu vê que é um lugar onde reúne todo tipo assim de escória da sociedade, sabe? E daí, pra começar, tem um MC, né? Quando eu digo MC, tô falando assim, mestre de cerimônias, um cara com um microfone chamando a atenção das pessoas a entrar no bar, e ele tá anunciando bucetas como se não houvesse amanhã, né? Eu usei essa palavra porque realmente é isso que ele tá falando. No inglês é pussy, 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 né? E ele fala essa palavra várias vezes. Ele fala que tem buceta branca, buceta negra, buceta amarela, buceta rosa, sabe? E buceta fedida, e buceta isso, buceta aquilo. E se tu comprar uma buceta, tu leva duas bucetas. E se tu encontrar uma buceta que é mais barata do que a buceta que eles estão oferecendo, tu deveria fuder aquela buceta, tá? Então, é um filme que, nesse momento daí, a profundidade vai a nível 2000. Quer dizer, não só nesse momento, né? Esqueci de reforçar que a linguagem desse filme é adulta. Eu não sei muito bem como é que fica em português, porque eu tô mais acostumado com o áudio dele em inglês mesmo, sabe? Mas é um filme que os personagens do Tarantino e o personagem do George Clooney é tudo fucking son of a bitch, é só assim, sabe? É linguajar chulo pra cima e pra baixo, né? Mas ainda assim, esse MC sempre me pega de surpresa, porque eu sempre me esqueço que esse cara fala tanto a palavra pussy tantas vezes na hora que ele aparece pela primeira vez, sabe? E daí quando os irmãos Gecko estão passando por esse cara, né? Esse maluco bota a mão no ombro dele assim, calma aí a mofadinha, não é pra qualquer um pra entrar aqui. Ele meio que tenta barrar o Seth, e a primeira coisa que o Seth faz é já dar um monte de porrada na cara desse maluco, sabe? Dá várias porradas na cara dele, e depois o Rich chega e chuta várias vezes ele na costela, mostrando que independentemente de onde que eles estão, eles continuam sendo os mesmos marginal e delinquentes que eles são sempre, né? Enfim, aí eles entram dentro do bar e o bar é simplesmente incrível por dentro, sabe? Tem tanta coisa acontecendo que eu nem vou me arriscar a tentar explicar. Simplesmente vocês têm que assistir pra entender, sabe? Tem muita gente, muito marginal e muita mulher com as tetas de fora dançando em cima das mesas, e a decoração inteira do bar é como se ele fosse assim um templo feito de pedra, sabe? Enfim, é muito legal. E muito divertido de tentar observar tudo o que acontece, embora seja humanamente impossível, sabe? Realmente chama muita atenção, né? Entrando dentro do bar, o Seth se dirige até o Danny Trejo, que ele é o cara que tá interpretando o barman desse bar daí, né? E ele pede whisky, né? E daí ele é ignorado pelo cara e o cara fala que esse aqui é que eles têm que ir embora, que esse aqui é um bar só de motoqueiro e caminhoneiro, sabe? Ele diz, ó, aqui eu só atendo motoqueiro e caminhoneiro. E daí chega um gordão que ele bota a mão assim no ombro do Seth e fala, vamos largar. E o Seth já torce o braço dele assim, não, cara, vai te fuder, solta aí. E o gordão fala assim, vou contar até três. Ele fala, três, e daí ele fala, um, e o Seth já fala, dois. Daí, tipo, ele tá pronto pela briga. E daí quem impede o pau de comer é o velho. O velho Jacob começa a conversar e ele fala assim, eu tenho uma carteira, eu sou caminhoneiro. Ele mostra a carteira de motorista dele, que ele fala, tá vendo aquele veículo lá que eu dirijo? Pra dirigir aquilo lá legalmente eu tenho que ter uma carteira B, se não me engano, né? E daí ele mostra pro cara que ele tem licença pra dirigir caminhão. O cara aceita, ele fala assim, não, tudo bem então. Ele, tá bom, então me vê aí uma garrafa de whisky, né? O Seth pede e 5 copos, né? Enfim, aí depois disso eles sentam na mesa pra beber, né? Os 5 protagonistas, eu vou chamar assim, né? O velho, os 2 filhos dele mais os irmãos Gecko, né? E a câmera meio que tá perambulando por outros lados, por outras mesas, pra gente ver alguns outros personagens menores que eles vão continuar aparecendo na história durante mais algum tempo. Aparece pela primeira vez o personagem chamado Sex Machine. Ele não se apresenta nesse momento, mas tem um cara, que ele é interpretado pelo ator chamado Tom Savini, que ele é um cara que ele é famoso no cinema de terror
pelos efeitos especiais dele. Ele é um cara que ele sempre teve ligado com filme de terror, fazendo efeitos práticos, sangue, tripa, esse tipo de coisa, mas daí ele virou uma personalidade que começou a ganhar papéis dos próprios filmes que ele também trabalhava fazendo a maquiagem, por exemplo, sabe? E daí nesse filme ele interpreta o Sex Machine, que é um cara que ele tem um revólver no pênis, sabe? Tipo, eu não sei qual é a história dele. Ninguém sabe qual é a história dele, porque o filme não mostra a história dele. Simplesmente ele discute com o cara e quando tu vê que onde deveria estar a rola dele tem um revólver que aponta pro cara, assim, sabe? Tipo, e daí tu fica, bom, o cara tem um, um revólver no lugar do pau. Beleza. Enfim, aí dá pra ver que o Seth tá meio que forçando todo mundo a beber, sabe? Não forçando, porque ele não obriga, mas ele começa a convidar uma pessoa atrás da outra, né? E eles começam a aceitar. A Kate primeiro diz que não pode beber porque ela não tem 21. E o cara fala, vai se fuder, vamos beber essa merda. A gente tá aqui num bar totalmente cheio de marginal, né? E daí quando vê o velho fala assim, por que tu tá deitado? Por que tu quer beber tanto? Qual é a tua? Tu já não ganhou, tu já não tá aqui onde tu queria, tu já não fugiu da polícia, sabe? Daí ele falou, é que eu queria dar um pau naquele gordão, então eu tô enchendo a minha cara aqui e tal. Daí o cara fala, mas tu não disse que é pra gente se manter tranquilo até amanhecer? Daí ele fala assim pro velho, olha, é pra te fazer o que eu falo, não fazer o que eu faço, né? Aí depois tiver um personagem assim que ele não tem nome, né? Mas ele é um cara grande, assim, um ator negro, inclusive um ator que eu acho que ele é famoso dessa época, assim, tal, sabe? Nessa época, tipo, por exemplo, ele já tá meio coroa nesse filme, mas com certeza ele é um cara famoso que fez outros filmes antes. Tenho certeza, mas honestamente eu não tô muito ligado no nome dele pra falar ele aqui, e nesse filme, até onde eu sei, não chama ele por nome nenhum, né? Mas enfim, ele vai aparecer em várias outras cenas, e tu vê que ele tá montando um dominó, sabe? Assim, como se fosse uma torre de dominó, enquanto tem uma mulher dançando em cima da mesa dele, né? E claro que a mulher derruba toda hora, né? E a mulher tá dançando com as tetas de fora e tudo mais, né? Enfim, aí o velho Jacob e tal, né? É agora que ele fala. Algumas das coisas que eu disse que ele já tinha dito é agora que ele fala, sabe? Que ele vai lá e dá umas mitadas assim às custas do Seth. É a primeira vez que ele consegue falar alguma coisa de volta pro Seth. E o Seth meio que aceita. Ele não xinga o velho, não agride o velho, não fala nada do velho. E ele fala assim: quer saber? Bebe comigo agora, velho, me dá essa honra que não sei o que lá. Daí o velho bebe com ele, né, e eles tomam um goró, né. Isso o filme já tá chegando perto de 1 hora, né, vocês podem ver que eu não tô enrolando tanto quanto outros filmes, porque realmente, cara, olha, esse filme vai que nem, assim, água, sabe? Tu desce redondinho, 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 redondinho. Tu bota pra rodar, vai indo de cena em cena, tu sempre interessado, sempre te entretendo, sempre se divertindo, os diálogos sempre interessantes, sem ser maçante, passando informações que fazem com que a narrativa progrida. Realmente, eu acho que é notório o esforço que foi feito pelo roteirista desse filme para que a obra fosse essa maravilha que ela é, ser uma delícia de acompanhar, né? Aí, entre os 55 e os 59 minutos de filme, né, fechando a 1 hora, né, rola a dança da personagem da Salma Hayek, que basicamente é ela que marca a transição do filme sério pro filme doido, sabe? Pra quem não sabe, a Salma Hayek é uma atriz muito bonita nesse filme, então ela tava espetacular, e essa cena toda gira em torno dela, sabe? Tipo, o Danny Trejo fala que vai entrar a dançarina mais gostosa, mais pica, mais maravilhosa do Tiri Twister, sabe? Aí primeiro ela dança assim no palco com uma serpente, né? Que não falei, essas danças duram quase os 4 minutos, né? Ela tá com um biquíni, aqueles bem pequenininhos assim e tal, né? E daí primeiro ela dança com uma serpente assim no palco, e aí depois quando chega outras mulheres, outras dançarinas e tira a serpente dela, né? Ela começa a dançar por cima das mesas e vai parar até a mesa dos protagonistas, óbvio, né? Ela pega a garrafa de uísque, derrama o uísque assim na perna dela, enquanto ela enfia um dos dedos do pé dela assim na boca do Rich, que é o personagem do Tarantino. Então imagina que o Tarantino já é aquele cara que ele delira com coisas que não tá acontecendo. Então imagina como é que esse personagem estava sentindo nesse momento, né? Com uma mulher gostosa dessas derramando uísque na própria perna, esfiando na boca dele, né? Aí depois, assim, ela ainda pega aquele uísque, ela bebe um pouco, digamos assim, só que na verdade ela não bebe, ela deixa o uísque dentro da boca, daí ela se ajoelha assim e ela, tipo, ela gospe o uísque de dentro da boca dela pra dentro da boca do Tarantino, assim e tal, né? E depois ela dá um beijo assim no queixo dele, sabendo se levantar de novo. Então essa cena daí é muito icônica, né? Não é como se fosse fácil esquecer dessas imagens, e ainda mais porque todo mundo sabe que depois que ela acabar, a loucura tá prestes a começar, sabe?
A gente vê assim, primeiro a gente vê alguns dos funcionários do bar se reunindo, sabe? Aquele cara que foi espancado, o que eu falei que falou vários anúncios de buceta, sabe? Ele chama aquele gordão, que aparentemente ele deve ser tipo, sei lá, segurança desse bar, sei lá, sabe? Ele chama aquele gordão que quase tretou com o Seth e o personagem do Danny Trejo, que era o barman, né? Aí ele fala assim, foi aqueles filhos da puta ali que me deram um pau, que ele lá me socou e depois o outro me estourou minhas costelas quando eu tava caído. Aí eles chegam pra dar uma prensa nos geckos e os geckos já começam a querer puxar a arma e rola uma treta, sabe? Tipo assim, o Danny Trejo dá uma facada na mão do personagem do Rich, né? Que é o personagem do Quentin Tarantino, né? Só que daí o Seth já puxa a arma e o tiro come, entendeu? Enfim, eles dão um tiro. Eles acabam nocauteando esses três caras na base da facada ou dos tiros mesmo, da arma de fogo, né? E quando vê assim, depois eles olham pra trás e eles vê que esse cara daí, o cara que o MC que tava anunciando as bucetas e tal, ele tava olhando pra eles com um sorriso, daí os dois juntos começam a balhar o cara, eles crivam o cara assim de bola. Tá. Basicamente nessa cena já serve pra te entender que esses caras não são humanos normais, pelo jeito que eles estavam reagindo ao fato de que eles estavam sendo baleados e esfaqueados, né? Enfim, após essa confusão que parecia uma briga de marginais num bar, né? A Salma Hayek é a primeira a se transformar em vampiro, entendeu? Do nada, entendeu? Num filme que não tinha tido nenhum diálogo, nenhuma explicação, nada nos fazendo crer que em algum momento estava chegando o vampiro, simplesmente a Salma Hayek se transforma no vampiro e ela pula assim nas costas do Rich e morde ele e mata ele, entendeu? Então nesse momento, né, o irmão do Seth, o personagem do Tarantino, acabou de morrer, né? Aí nessa parte aqui, né, meio que eu vou ter que pular as descrições, porque simplesmente rola, assim, uma variedade de cenas interessantes. Porque, tipo, tá rolando uma matança, sabe? Pensem que tem gente morrendo de um lado pro outro. Tem um monte de. Basicamente todo mundo que era funcionário desse bar tá se transformando em vampiro, sabe? As dançarinas que a gente tava vendo com os seios de fora, tudo estão virando os vampiros, e os vampiros desse filme são muito estranhos, sabe? Eu só sei que eles são vampiros, eu só chamo eles de vampiros, eu não chamo de capiroto, porque logo mais nos filmes, no filme, os próprios personagens vão chamar eles de vampiros, sabe? E daí, tipo, tinha uma banda, que é aquelas bandas mexicanas, sabe? Conjunto mexicano, assim e tal, e agora todos eles viraram vampiro e eles continuam tocando música enquanto os outros vampiros estão matando gente. Só que, né, alguns desses personagens, desse elenco de figuras doidas que estavam nesse bar, que era um antro de marginais, delinquentes, esse tipo de gente, alguns deles estão se virando, estão reagindo, né? Como, por exemplo, o Seth, né? Agora ele tá sozinho, o irmão dele já morreu, só que o velho e os filhos dele ainda não morreram também não, sabe? O Sex Machine, que era o cara que ele tem a rola de revólver, né? O personagem lá e tal que eu falei que é na verdade, eu não falei que ele é um ex-fuzileiro, mas ele é um ex-fuzileiro e tal, né? Que é o maluco que eu falei que não tem nome, que ele tava brincando com os dominó, né? E daí, deixa eu ver se tem mais algum personagem assim que a gente vê lutando contra esses vampiros. Eu acho que tem alguns que vão tentando lutar, mas vão morrendo, sabe? Então meio que não tem como descrever. Mas é uma das cenas do filme, assim, que simplesmente, né? Era nessa parte do filme que um monte de gente saía do cinema, sabe? Porque do nada tu está vendo uma chacina generalizada com vários efeitos práticos e CGI. Esse filme tem as duas coisas. Ele tem efeitos práticos, né? Que acontecem na frente da câmera, mas também tem CGI e muita gosma sendo jogada na tela, porque tipo, falaram que ia mudar muito a censura do filme se fosse botar sangue vermelho, então eles preferiram optar por sangue meio verde, sabe, meio gosmento assim e tal. Enfim, é uma cena que eu vou te dizer que é muito divertida e tal, me entretém pra caramba, né? E daí fica só vivo, assim, tipo, esses poucos sobreviventes especiais, sabe? Eles executam os vampiros de maneiras variadas, tipo, a gente vê que os vampiros, um deles morre quando a menina consegue, a filha do velho consegue botar um crucifixo na boca dele, ele morre queimado. Aí outro personagem, ele vai lá, ele empala vários dos vampiros assim nos pés de uma mesa, entendeu? Outros são mortos queimados. A gente entende que essas criaturas, elas podem morrer de várias formas, né? Aí no final dessa cena sobram só 4 contra 4, né? O Seth, o Jacob, o Sex Machine e o outro cara que não tem nome que tava jogando dominó, né? E eles enfrentam 4 mulheres assim, daquelas que eram dançarinas, agora elas são capirotos, né? São vampiras. E daí eles vão lá e eles executam essas 4 criaturas do inferno, né? Aí, depois da banda explodir misteriosamente, que eu simplesmente não entendo, que ela, sabe, mostra eles assim no palco, que eles dão uma explosão assim, tal, e desaparecem ou morrem, sei lá, né? A gente vê que o Seth vai atrás do cadáver do irmão dele, e quando ele tá meio que se despedindo ali, o irmão dele se transforma em vampiro, sabe? O personagem do Tarantino vira um vampiro, né? Aí o Seth dá aquela tradicional apagada de trouxão, dizendo assim que não é pra ninguém tocar no irmão dele, né? Mas depois os caras começam a falar o óbvio, que tipo, cara, esse maluco não é mais teu irmão, e o Jacob grita, ele vai matar todos nós, né? Daí o Seth
tipo, ele ouve a voz da razão, e daí ele fala pros outros segurarem o irmão dele, que ele vai matar ele mesmo, né? E ele enfia daí uma estaca de madeira assim tal pra perfurar o peito do Rich, e ele mata daí a versão vampiro do irmão dele, né? Aí depois a gente vê o Seth enchendo a cara com várias doses de uísque, ele serve e bebe, serve vários, uma atrás do outro, né? E ele tá reclamando dos recentes infortúnios. Ele fala assim: não tô acreditando que de todos os lugares que eu podia vir, eu tinha que vir pra um lugar desses que tem vampiro. E ele fala: e eu sei que isso vão dizer, eu também não acredito em vampiro, mas o que eu acabei de matar foram vários vampiros, né? E a gente começa a escutar assim uma espécie de infestação de morcegos se aproximando do bar. Claro que inicialmente eles não sabem que são morcegos, mas depois eles identificam que são. Aí eles fecham várias janelas, porque, né, vou dar spoiler, não são morcegos qualquer, não. Eles realmente são vampiros que eles têm o poder de virar morcego, sabe? Tipo o Batman, meu Deus. Tipo o Drácula original. O Batman foi bom, né? O Batman nem pra virar morcego esse arrombado serve, né? Aí, esses quatro personagens, não é aqui que eles se reúnem pra conversar? Não tenho certeza se é aqui que eles se reúnem pra conversar o que acontece. Eu acho que não, porque senão eu teria anotado isso sobre aqui, né? Mas enfim, aí a gente vê assim numa cena realmente assustadora, sabe? E daí eu não digo assim assustadora no sentido de que tu vai ficar com medo, mas eu quero dizer que ela serve pra te criar aquela tradicional assim expectativa que tu sente nesse filme de terror quando sente que algo dá errado é que tu vê assim que tá se arrastando um desses vampiros que tá com as pernas completamente amputadas, ele tá se arrastando pra perto da guria e ele chega a se agarrar no calcanhar dela, só que ela consegue correr, daí ela tropeça quando o zumbi, o vampiro tá subindo por cima dela pra devorar ela, sabe? O Sex Machine salva ela, sabe? Ele chega assim, ele tira a criatura de cima dela e perfura ela, né? E daí eles rola mais uma cena de pancadaria aí dentro desse bar, porque daí eles estão notando que várias outras pessoas estão se erguendo como vampiro. Aí eles mostram que eles são mais inteligentes que a maioria desses personagens de filmes de terror barra ação, né? E eles começam a estaquear vários vampiros ainda caídos, né? Eles chegam nas pessoas, antes de elas se erguerem em versão vampiro, eles já estão perfurando o coração deles para evitar que role merda. Só que o Sex Machine marca a toca e ele acaba sendo mordido nesse processo, né? E a gente já imagina que ele vai virar uma criatura, porque, bom, é assim que esses filmes funcionam, né? Aí, após eles eliminarem o resto dos vampiros que existiam do lado de dentro, a gente vê que esses sobreviventes se reúnem, né? Que nesse momento é o, o negão, que ele fazia parte lá dos fuzileiros do Vietnã, né? Que agora, nesse momento que ele vai contar essa história, inclusive, né? O Sex Machine, e além disso, daí é só o velho, o Seth e os dois filhos do velho, né? São só esses daí que estão vivos ainda, né? E eles discutem a respeito do que ele sabe sobre vampiros e sobre esses vampiros que eles estão vendo ali agora. Tipo, eles falam o que eles sabem sobre vampiros, eles começam a puxar vários assuntos de filme, sabe? Sobre fazer estaca, eles fazem até menção a personagens de filme, e desse cara, tá, o velho, alguém que já leu um livro de vampiro de verdade, ou vocês estão só achando que o conhecimento que vocês aprenderam nos filmes serve, né? E daí, tá, e sobre o que a gente sabe sobre esses vampiros que acabou de enfrentar? Daí eles falam algumas coisas, tipo, eles são fortes, só que eles são molengas, então eles estabelecem isso, tipo assim, que geralmente um ser humano normal, o corpo dele é duro e não dá pra te fazer esse tipo de coisa. Agora, esses vampiros dão uma paulada bem forte na cabeça dele, tu arranca o pescoço dele fora. Então dá pra te entender que a carne deles, apesar deles terem força física pra te agredir, ou pra te amputar, ou te arrancar um pedaço fora, ainda assim é como se a carne deles não fosse tão rígida quanto a nossa, sabe? E daí eles falam, e eles podem morrer de várias formas diferentes. A gente pode queimar eles, a gente pode perfurar. Então deu pra ver que na pouca experiência que eles tiveram, eles foram tomando nota das coisas, né? Aí, enfim, nessa cena daí, então, que o, o cara tá explicando o background dele no Vietnã, ele tá contando toda a história dele, tipo, que ele foi o único cara que sobreviveu na companhia dele lá e tal, que ele teve que se fingir de morto durante horas, enquanto os inimigos passavam, daí, porque não notava, né, tu não vai notar um vivo no meio de dezenas de mortos, né, que daí ele falou que depois que ele ficou horas ali deitado, ouvindo as piadas dos inimigos, ele se levantou e matou todos os caras dormindo e tal, enquanto ele tá contando essa história, dando ênfase pras facadas que ele deu em todo mundo, né, a gente vê que o Sex Machine começa a escutar umas vozes dizendo pra ele matar as pessoas, sabe? Matar as outras pessoas, dá pra te ver que ele tá cedendo às vontades vampiras que se vão tomar conta dele. E no final dessa cena é exatamente isso que acontece, sabe? Ele espreita esse personagem daí que tava falando a respeito do background vietnamita dele e tal. Vietnamita não, né? Porque ele é um norte-americano. Mas o background de fuzileiro do Vietnã, né? E daí ele morde esse cara no pescoço, daí tu fica, puta que pariu, quer dizer que é mais um que vai virar vampiro, né? Aí rola uma confusão, porque eles têm que nocautear o Sex Machine, né? Só que nessa confusão que rola, os únicos que não são mordidos, basicamente, é o Seth, a Kate e o Scott. Isso quer dizer que o velho também foi mordido, né? O velho Jacob é mordido pra tentar defender os filhos dele, né? E daí
quando esse personagem daí, o negão, vai sair na mão contra o Sex Machine, ele joga ele numa das janelas, daí fudeu, entendeu? Porque quebra a janela e entra um monte de morcego, né, voando, e ainda por cima, no momento que tu vê que os morcegos estão entrando, esse personagem daí que jogou o Sex Machine vampiro na janela, ele também já virou vampiro, entendeu? Então, basicamente, fudeu, né? Aí a gente vê que o Seth, a Kate e o Scott, eles fogem pra uma sala que tem lá no interior do bar, sabe? Basicamente, eles conseguem fechar algumas portas por trás dessas criaturas aí e tal, e se manter escondido por algum tempo, né? E daí os moleques até falam, a gente tem que voltar pra salvar o nosso pai, né? Daí ele fala, teu pai já foi mordido, então praticamente tu considera ele morto, né? Só que daí num semi-plot twist, né? Na verdade, não é exatamente o que aconteceu nesse momento. A gente vê que o Jacob ainda tá vivo, ele tá tipo assim fazendo um curativo na ferida dele, né? Botando um pano assim e tal. E ele faz um crucifixo, mas tipo assim, não é uma cruz de verdade, sabe? Ele pega uma 12, uma carabina, e ele pega um taco de beisebol, sabe? Porque daí ele faz a forma de uma cruz. Então, como ele é um padre, né? E né? Inclusive o Seth fala sobre isso, ele fala assim, tá na hora de tu voltar, né, a ter a tua fé, porque, né, se existe vampiro, quer dizer que existe Deus, quer dizer que existe o diabo, e a gente tem que ter fé, porque, né, eu sempre achei que Deus não existia, eu sempre achei que Deus não se portava conosco, mas uma coisa que eu sei é que eu não vim no inferno, mas essas coisas vieram, né? Então daí o velho tá recuperando a fé dele, digamos assim, né? E daí ele usa essa cruz que ele fez com o bastão de beisebol e a 12, né? Inclusive, de vez em quando ele vai atirando na cara dos bichos pra quando alguns dos vampiros tentam se aproximar dele, que ele vai conseguindo manter eles pra longe assim e tal. E ele tá rodeado por vários e vários e vários vampiros, né? Mas ele consegue ir até a sala onde se encontra os outros três, né? Aí o velho sugere que eles se armem, sabe? Até os dentes com o que tem ali, porque naquela sala que eles estão, eles sabem, eles identificam que ali é um lugar onde. Tipo, em primeiro lugar, eles falam assim, então aqui é um bar que era só de vampiro que eles devem ter ficado há muito tempo se alimentando desses marginal. Eles ficam comendo caminhoneiro, eles ficam comendo motoqueiro, e é só delinquente que ninguém dá falta, ninguém investiga, né? E daí eles encontram ali um monte de caixa que eles deduzem que são coisas que eles roubam dos caminhões, sabe? Eles matam os caminhoneiros e apreendem a carga deles, né? E daí a gente vê uma montagem assim, de cenas deles fazendo umas armas, tipo, né? Aqui o filme tá completamente assim, excêntrico, entendeu? Não tem nada aqui mais a ver com realismo, né? A seriedade típica desse filme nas primeiras cenas agora foi tomada totalmente por um pique, assim, aventura sombria, sabe? Realmente aqui dá pra dizer que ele tá andando nas mesmas pegadas do Evil Dead, apesar dele não tá querendo fazer cenas tão cômicas, tão engraçadas de propósito, sabe? Enfim, né? Aí o. E dele se arma, tipo, a menina fica com uma besta que ela deve ter encontrado lá e ter feito, né, eles fazem flechas de madeira assim e tal. O velho, ele abençoa um monte de água lá e tal, né, porque ele é um padre, então ele faz a água que tá lá virar água benta, e o guri se equipa com uma Nerf, sabe, uma Nerf, aquelas umas armas de lançar água, só que lançar água benta no caso, né. E o Seth, ele faz uma arma que é uma espécie assim, eu não sei o que que ele fez aquilo lá, parece aquelas máquinas de soprar vento assim e tal, e daí na ponta ele coloca uma estaca, daí fica assim uma estaca automática bimbando, né? E o velho ele vai usar a shotgun dele, né? A 12 e o taco de beisebol fazendo a cruz dele e era isso, né? E daí antes deles saírem, que eles falam, olha só, eu vou ter, o velho tá falando assim que ele vai ter só mais alguns minutos antes dele perder a consciência, ele faz um discurso direcionado aos filhos dele. Ele fala só, vou ajudar vocês a lutar, né? Porque eu não sei se vocês vão ter como sobreviver, mas eu vou fazer o que eu posso. E se vocês verem que eu virei um deles, vocês me matam, né? Aí é uma cena bem boa, entendeu? Porque todo mundo consegue interpretar bem a sua parte, sabe? Os filhos dele, assim, os atores que estão interpretando os filhos dele não são os melhores atores do mundo, ou pelo menos não estão com as performances mais desenvoltas, mas o velho dá pra dizer que ele tá carregando bem assim, a cena mental, dá pra te ter uma certa, assim, de se tocar minimamente, sabe? Sentir uma sensibilidade pelo fato de que tu sabe que é isso mesmo que vai acontecer, sabe? Esse velho vai morrer e, né, e caso vocês não tenham deduzido, sim, ele vai acabar morto com certeza, né? E aí vai começar a batalha final, sabe? Aí rola mais várias cenas de mortes legais, sabe? Eu não vou ter como me focar muito, porque realmente é o tipo de coisa que vale muito mais a pena vocês assistirem do que ouvirem eu falando como rolou, sabe? Primeiro eu vou dar destaque pra morte do Sex Machine, né? Que o Seth briga com o Sex Machine vampiro e acaba derrotando ele, arranca a cabeça dele fora e tal, né? E daí, por algum motivo de dentro dele, sabe? Depois que arrancaram a cabeça dele, a gente vê saindo outra cabeça dentro do corpo dele, e eu não entendi porque isso nunca tinha acontecido com nenhum dos vampiros. Só que, cara, isso daí era o menor dos problemas, porque a verdade é que o corpo que era do Sex Machine depois se torna uma espécie de rato vampiro, sabe? É uma criatura muito bizarra, muito estranha, sabe? E daí ele é morto, ele é explodido assim, tal, a guria com os tiros de besta ajuda ele. A guria, tipo assim,
né, nunca nos é explicado como e por que ela sabe manusear uma besta tão bem e ela acerta tantos tiros e mata tantos vampiros. Mas pouco importa, né? Nesse ponto da história, tu só quer mesmo algum personagem competente que consiga enfrentar essas criaturas de igual para igual, digamos assim, né? E depois disso, é o personagem aquele que era o negão que tava ajudando eles a matar um monte de vampiro, né? O cara que era fuzileiro do Vietnã, agora ele também tá transformado em vampiro e ele briga contra o Jacob, o velho lá e tal, e o velho baleia ele, estoura a barriga dele e depois mata ele por completo assim e tal, né? Só que depois que o velho consegue executar esse cara, tava transformado em vampiro, a gente vê que ele mesmo se transforma em vampiro e tal, né? Aí rola a cena que o filho dele vê que ele é vampiro e o filho dele fala assim, não, pai, não. E como o filho dele, o Scott, titubeia, ele é mordido pelo próprio pai dele, sabe? Tu vê que o velho tá devorando a carne dele e ele fala, não, pai, ah! E daí ele consegue matar o velho, porque ele pega assim, esse guri ele tava com a água benta, né? Ele pega assim uma bomba de água benta, tipo assim, como se fosse bomba de aqueles balão d'água, sabe? Só que em vez de estar água normal, era água benta. Então ele estoura assim na cara do vampiro, pai dele, assim, sabe? Começa a derreter a cara do pai dele, transformado em vampiro. Ele pega uma arma de fogo que ele tinha catado no chão ali, eu acho que era a pistola do Seth, e ele atira na cabeça do pai dele que tava transformado em vampiro, né? E daí, depois disso, esse menino, ele sofre a morte mais horrível do filme, sabe? Não sei por quê, tipo, ele já tinha sido mordido pelo pai dele, que já é bem ruim, ele já teve que matar o pai dele também, que também é bem ruim. E a seguir, ele sofre essa morte mais horrível de todas, sabe? Que ele é o único personagem do filme que a gente vê ele sendo agarrado por vários vampiros ao mesmo tempo sendo devorado, sabe? Sabe aquele momento clássico, assim, de filmes de zumbi, que vários zumbis começam a devorar a cara de um ser humano ainda vivo e ele começa a gritar de dor? Então, esse guri, ele passa por esse momento. E enquanto ele tá morrendo lá, assim, a irmã dele começa a balear ele e os vampiros, sabe? Ele explode, o corpo do guri estoura, sabe? Junto com os vampiros dele, que estavam mordendo ele, sabe? Então, esse guri, honestamente, de todos que eu vi morrendo no filme, ele foi o que teve a morte mais horrível e dolorosa, né? Aí então, se vocês estão tomando conta, nesse momento só sobra dois personagens humanos ainda vivos, entendeu? E eles estão encurralados. É o Seth e a Kate, sabe? Eles estão assim no meio do salão lutando, dando tiro, tentando afastar as criaturas. Só que nesse momento daí, o sol já tá começando a raiar. E como eles dispararam vários tiros assim ao longo dessa noite, as partes do bar que estão deixando que a luz entre, faz com que entre os feixes de luz que os vampiros não conseguem se mover muito bem. Aí o Seth fala assim, olha, atira mais nas paredes para aumentar os feixes de luz e tal. E eles começam a fazer isso, só que daí os vampiros ainda estão tentando chegar perto deles, sabe? Eles estão dando uma assim de pique missão impossível, sabe? Tentando desviar dos feixes de luz e chegar até eles para matar eles. Só que daí o Carlos chega nesse momento. Quem é Carlos é o cara que tinha marcado de encontrar o Seth, sabe? Então ele é outro marginal, outro delinquente que tava fazendo acordo com o Seth. Aí o Seth grita assim, Carlos, atira, atira na porta, né? Daí esse cara daí atira, eles, comparsa dele, arregaça a porta no tiro, né? A luz do sol entra forte lá nesse bar, ela ilumina um daqueles globos de disco, sabe? Aqueles globos espelhados que tinham nessas festas mais antigas, e aquele globo simplesmente reflete a luz para todos os lados e os vampiros todos explodem, todos morrendo, né? Aí do lado de fora a gente vê uma cena assim que o Seth dá uma porrada na cara desse Carlos, né? Os comparsas do Carlos apontam para ele, daí ele fala, não, peraí, por que tu bateu em mim? Tu tá louco, cara? Qual é o teu problema? Daí ele falou, e ele explica literalmente tudo o que aconteceu, só que, tipo assim, em algumas frases, sabe? Ele fala, você já veio aqui nesse bar, sabe como é que é aqui? Daí ele fala, não, só passei umas duas vezes aqui na frente, o que que tem? Isso aqui era um bar controlado por vampiro, meu irmão tá morto, toda a família dessa guria tá morta por tua causa, sabe? Ele xinga assim o cara, daí ele fala assim, eu achei que eles eram os psicopatas. Psicopatas, já viu algum psicopata que explode por causa da luz solar? Não importa o quão maluco o psicopata seja, nenhum psicopata explode por causa da luz solar, né? Daí ele pira assim e tal, com o cara, bate boca, né? E daí eles renegociam os valores, sabe? Ele fala assim, nada que tu vai fazer pra poder me recompensar, mas pelo menos tu vai ter que me deixar ficar em El Rey, que é o nome da cidade que ele vai morar de agora em diante, porque ele não pode mais voltar pros Estados Unidos, né? E ele fala, e tu vai me cobrar menos e tal. Daí o cara negocia com ele e aceita cobrar, em vez de cobrar 30% dos lucros dele, vai cobrar 20% dos lucros dele, né? E daí o Seth recebe um carro, né? Que esse Carlos tinha marcado de conseguir pra ele, tu vê que ele tá falando assim, o filme já tá acabando, né? Pra quem não sabe, esses aqui já são cenas finais. Realmente, depois que eles conseguiram ser salvos, não vai ter muito mais história pra continuar, né? Tu só vê que o Carlos vai guiar ele pra tal de El Rey, né? O... Agora também é interessante imaginar que só sobrou, no caso, um dos dois marginais que estava sequestrando a família. Tipo, e a família que ele sequestrou só sobrou a guria, né? Então essa guria tá muito fodida. A mãe dela já estava morta, o pai dele morreu, o irmão dele morreu num confronto maluco contra vampiros, né? E ao mesmo tempo que esses dois personagens que no começo eles não tinham nenhum pouco de vínculo, né? Porque essa menina tava sendo sequestrada, então ela tinha motivos para odiar e temer esses caras, meio que, né? Considerando que nenhum dos dois imaginava que eles iam passar pelos que acabaram de passar, tu imagina como uma espécie
espécie de parceria, uma espécie de vínculo foi estabelecido, né? Inclusive a Kate fala pra ele assim, tu não quer companhia, né? Porque tu entende que ela não tem mais vida, ela não tem pra onde voltar, ela vai ter agora que lidar com todos os traumas que ela teve que enfrentar, né? Só que daí o, o Seth fala assim pra ela, sabe onde é que é o rei? Sabe pra onde que eu tô indo? O que que eu vou fazer lá? E ela fala que não. E ele fala, então, eu sou um maluco bastardo, mas eu não sou um bastardo tão fudido assim, eu não vou te levar pra esse lugar daí, né? Aí ele solta uma grana assim na mão dela, porque ele tava com uma grana de um banco que ele deve ter roubado antes de ser preso e guardado, né? Que é sobre tudo isso, essa história e tal. Ele dá os dois, assim, um maço de dinheiro assim pra ela, que tu imagina que deve ter alguns milhares de dólares ali, né? E daí ele parte, entendeu? A gente vê ele saindo com um carro conversível atrás do Carlos, que vai guiar ele pra cidade onde ele vai morar e viver a vida de crime dele lá, e a guria fica sozinha, assim, com uma cara de choro, sem imaginar, sem saber o que que ela vai fazer, né? Que tipo de vida que ela vai ter agora, pra onde que ela vai viver e como que ela vai se recuperar dessa experiência traumatizante, né? Só que a cena final, pra mim, é um take maravilhoso, entendeu? É a cereja do bolo de uma jornada que pra mim é muito gratificante do começo ao fim, sabe? O final dessa história mostra assim um take do lado de trás do bar, sabe? A gente enxerga como é que é o Tiri Twister do outro lado e, tipo, basicamente é revelado que é uma espécie de pirâmide asteca barra maia barra inca, sabe? É uma espécie de pirâmide que nativo americana, sabe? Porque, então, aquela parte de cima lá que a gente enxerga é o topo da pirâmide e atrás, assim, dá pra te ver, é toda uma pirâmide, assim, sabe? Inclusive tem um cemitério de carros e caminhões lá, né? Carros, caminhões e motos, né? Basicamente, esses vampiros devem estar aí há muito, muito tempo nesse bar no meio do nada, se alimentando de gente, entendeu? Então, realmente, é só uma imagem pra tu enxergar aquilo ali e ver que aquele bar não era um bar comum, sabe? Era realmente um lugar que foi construído em cima de um templo. Por isso que ele tinha aquele aspecto que eu te falei, que ele parecia feito de pedra e tal, porque ele realmente ele foi feito, ele grudado, adjacente a um templo, né, uma pirâmide que tu pode criar várias teorias a respeito dela, né? Enfim, esse é o filme, né? From Dusk Till Dawn, ou se vocês preferirem, Um Drink no Inferno. Eu nunca assisti outras obras desse universo, eu acho que existe um segundo filme, uma sequência, mas pelo que eu pesquisei, ele não foi, tipo assim, ele não foi feito junto com esse filme, no caso, ele não foi planejado pra sair mesmo, sabe? Então era aquela coisa que eles só aproveitaram que foi um filme que se tornou mais popular com o tempo, apesar dele ser meio polêmico na época de lançamento, né? Muita gente tinha ficado puta, muita gente foi ficado frustrada, só que o tempo passou, as pessoas já se acostumaram com a ideia de que é um filme que ele tem dois gêneros ao mesmo tempo e se tornou uma obra meio que cult, né? Meio reconhecida. Eu, particularmente, sou um daqueles que sou completamente apaixonado, né? Posso indicar pra qualquer pessoa, se tu nunca vê esse filme, vai lá assistir, saiba que ele é uma doideira, sabe que ele é uma brisa, mas agora, me diz se tu não se divertiu, me diz se tu não assistiu, sabe? Um filme que tem ali 1h30, que é uma duração boa pra um tipo de filme assim, com cena maneira, atrás de cena maneira, e no final, eu acho que é um final satisfatório, sabe? Acaba muito ruim, acontece muitas coisas ruins, mas pelo menos o Seth fica vivo, pelo menos a Kate fica viva, para não ser uma tragédia completa, né? E ainda assim, essa imagem do final também é muito legal para ficar alimentando a nossa mente, né? Só que eu não sei como é que são os outros filmes, eu não sei como é que é a série, porque realmente tem uma série também desse filme, né? Quer dizer, não é a série desse filme, é uma série desse universo, né? Então, eu nunca me aventurei ainda nessas outras obras, mas eu posso dizer que esse primeiro filme, né? Filme dirigido pelo Robert Rodrigues, feito em 1996, eu posso dizer assim que é um dos filmes que com certeza tá assim no meu top 10 filmes favoritos, sabe? Porque pra mim um filme favorito é esse, é um filme que eu já vi mais de uma vez e cada vez que eu assisto eu ainda consigo me divertir, eu consigo encontrar satisfação, sabe? É o tipo de filme que independentemente de tu saber os plot twists, independentemente de tu saber todas as coisas que poderiam, sabe, te ganhar ou te perder, nada disso faz com que deixe de ser uma experiência boa, sabe? E toda vez que eu parei pra ver esse filme é a mesma coisa, sabe? Eu me entretenho, eu me divirto. Realmente, o ritmo é muito legal e é muito audacioso essa história do cara querer misturar dois gêneros de filme, sabe? Ele querer conduzir como uma obra séria até a metade e depois agora eu vou despirocar, né? E realmente eu aceito que tem pessoas que não gostam, sabe? Eu acredito que muita gente pode ter ficado frustrado, gente que tava esperando ver o resto daquela história que honestamente tava boa, sabe? Essa é a parte mais, que pra mim é a parte mais legal desse filme, sabe? Eles conseguiram misturar duas coisas e fazer as duas coisas bem feitas, sabe? É o tipo de coisa que eu acho que faz com que essa obra se eleve acima de outras, inclusive, né? Porque, como eu já falei em várias dessas análises minha de filme de terror e tal, muitos desses filmes não têm personagens muito marcantes, entendeu? E
vários desses diálogos desses filmes de terror também não são muito bons, e esse filme aqui, com certeza ele supera muitos desses, sabe? Os personagens todos são bem marcantes dentro da sua função, né? Que nem eu falei, os filhos do velho que não são lá muito interessantes, mas meio que tu entende que eles estão ali para ser um elenco de apoio, sabe? Não tem como dois adolescentes, né, sobrepujarem as personalidades dos marginais que estão na volta deles, ou dos homens mais velhos e experientes, que têm mais histórias e mais motivações. Enfim, com certeza alguém tinha que ser o menos fodão, né? E esse título com certeza cai pro Scott. O Scott é o personagem menos legal do filme, né? Acho que talvez por isso que ele tem a morte mais horrível, né? E depois a irmã dele, que fica em segundo lugar, né? Mas ainda assim, nada disso diminui a qualidade da obra, nada disso deixa de ser uma obra muito divertida, né? E que, honestamente, eu acho muito legal. Eu, né, posso recomendar para todo mundo. E se tu não gostar, cara, bom, gosto é gosto, mas saiba que tu é um imbecil, né? Porque esse filme é fantástico, esse filme é muito pica. Mas é isso aí. Amanhã, eu não sei se já sei que filme que eu vou assistir. Eu acho que dessa vez eu ainda não tô com ele marcado, então não vou poder deixar avisado, né? Mas vocês vão ver aí pelo pôster que eu postar, pelo título do vídeo. Do vídeo não, né? Do programa, do podcast. Né? Amanhã eu vou trazer então mais uma análise de filme de terror nesse Monkey Madness 2021. E quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido. Valeu!